E aí, gente, como é que vocês estão? Que bom, prazer estar com você mais uma vez no nosso momento de reflexão. Você que estava com a gente na semana passada, quando a gente começou a falar sobre uma das muitas características de Jesus, que é a humildade. E a gente terminou semana passada falando que uma coisa que atrapalha demais a gente poder ter atitudes de humildade é o nosso orgulho, que se mistura muito com o egoísmo, né? A gente se sente inseguro. Vou colocar a gente, mas eu sei que não são todos, né? Mas vamos botar assim a gente se sente meio inseguro, às vezes com medo ou até mesmo ameaçado, quando a gente perde a razão ou quando vê que alguém está mais certo do que a gente. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de lidar com essa situação. A dificuldade de lidar com o fato de que foi discordado, alguém discordou dele, alguém encontrou um defeito, ou, como eu disse semana passada, nem é um defeito, é a pessoa mesmo que não aceita essa ideia de que alguém está mais certo, alguém foi mais reconhecido do que ela, as pessoas deram mais atenção para um terceiro do que para ela. E a gente olha para Jesus, cara, Jesus foi o cara que tinha tudo, ele podia tudo, mas ele conseguiu, sabe, com tanta maestria, ele conseguiu, com tanta inteligência, lidar com as pessoas. As mais terríveis que apareceram, ele com elegância, com uma inteligência, com uma capacidade tão fora de série de manter aquele equilíbrio, de manter aquela postura, de não precisar se rebaixar a tantos níveis tão ridículo, né, que as pessoas se submetem, coisa tão feia de vingança, de revidar, de levantar fake news e tantas coisas assim. As pessoas perdem o bom senso, né? Tanta gente que perde o bom senso, até o senso do ridículo. Tem muita gente que perde por causa de bobagem. Na maioria das vezes é por causa de bobagem. E a gente olha para Jesus, cara, como é que ele conseguia manter uma postura, um equilíbrio em todo o tempo? É uma pessoa admirável, é uma pessoa para se espelhar, é uma pessoa que a gente pode recomendar para qualquer um. Olha, se inspira nele. E tem um texto aqui da Palavra de Deus que eu queria ler com vocês, que está no livro de Provérbios. Provérbios foi escrito pelo rei Salomão, filho do rei Davi. Provérbios capítulo 22, versículo 4, que diz o seguinte: a recompensa ao temor do Senhor e ao comportamento humilde são riqueza, honra e vida. Essa palavra temor aqui, que a gente vê muito dentro da Bíblia, temor ao Senhor, temor ao Senhor. O temor ao Senhor fala muito de obediência, senso, consciência da importância de obedecer ao Senhor. Então a gente pode traduzir que a recompensa por obedecer ao Senhor e por ter um comportamento humilde, sempre haverá uma recompensa da parte de Deus, que é riqueza, honra e vida. Quando se fala de riqueza, quando se fala de prosperidade, não se refere apenas a dinheiro, ter muito dinheiro, ter muitos bens materiais. Mas quando fala dessa riqueza, fala dessa prosperidade, no contexto da palavra de Deus, fala de riqueza e prosperidade do contexto de modo geral. Sabe, você ser rico de felicidade, você ser próspero de bons amigos. Você pode não ter muitos bons amigos, mas você tem bons amigos que com aqueles você sabe que pode contar em todo tempo, você pode contar em todas as horas, que as pessoas mais chegadas, né? A Bíblia diz que há amigos mais chegados do que irmão. Então, para mim, ter dinheiro é bom, se é bom, né? E ter muito dinheiro, meu Deus, se eu tivesse muito dinheiro, quanta coisa eu poderia fazer. Mas tem uma riqueza, tem uma prosperidade que é muito melhor do que ter uma fortuna incalculável. É a riqueza de você poder dormir bem todo dia com a consciência tranquila. É você saber que você tem uma família, você tem um lar, você tem amigos. É saber que você não passa necessidade, você pode não ter tudo que você quer ter, mas você tem o suficiente
Ah, cara, você pode viver bem, você está vivendo bem, e a gente não reconhece isso porque a gente sempre está naquela ganância, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, e meio que diminui, ou quase que anula o que já tem, só porque eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, e aí a vida passa. Um dia a vida passa, um dia a morte chega. Uma doença que a medicina e todo o dinheiro não vai conseguir comprar a cura. Um dia chega, e para tantos que já chegou, por exemplo, uma doença dessa, aí olha para trás e fala, de que adiantou, né? Adiantou de quê? Trabalhar 10, 12 horas por dia. Adiantou de quê? Não ter ido aproveitar um feriado com a família, tanto feriado, final de semana, um domingo, ter saído para ir para uma praia, para ir para uma praça, para uma fazenda, para um sítio, sei lá, com a família, com amigos. De que adiantou ter perdido todas essas oportunidades de poder sorrir um pouco mais? E a oportunidade que eu teria tido de sorrir um pouco mais, de me divertir um pouco mais, de ter a vida um pouco mais leve, eu troquei tudo isso por mais trabalho, dor de cabeça. Ganhou dinheiro, mas o fim da vida está próximo e não está sabendo mais e nem pode mais aproveitar tudo que ganhou. Então, essa mistura, né, de orgulho com egoísmo, quantas pessoas são terrivelmente afetadas por causa disso? Eu vejo muita gente tratar como sinônimo algo que, ao meu ver, não tem nada a ver. Pessoas como, por exemplo, chega diante de uma casa pobre, por exemplo, ou de uma pessoa, um poder aquisitivo bem baixo, né? Uma pessoa pobre diz, é uma pessoa humilde. Eu estou aqui, uma casa humilde. De pobreza é uma coisa, humildade é outra, completamente diferente. Né? Humildade é comportamento, é uma postura sua, né? Eu posso até colocar como, não sei se eu estou errado, se tiver algum psicólogo aí do outro lado para até me corrigir, faz parte de uma inteligência emocional também. Já a pobreza é não ter aquilo que precisa, aquilo que tanto necessita, não ter condições de obter, não tem condições de comprar, realmente não tem como. Isso é pobreza. Mas são coisas totalmente diferentes. Porque tem muito pobre humilde, como também tem muito rico, não tem muito pobre orgulhoso, assim como tem muito rico humilde, né? A gente vê isso, a gente conhece, né? Pô, tanta gente que tem dinheiro pra caramba, mas é uma simplicidade em pessoa. E gente que não tem nada, parece que tem um rei na barriga, né? Não tem dinheiro, não tem casa, mas se acha o dono da situação. Aí a Bíblia diz que Deus sempre vai ter uma recompensa para nós. Riqueza, vida e honra. Para aqueles que decidem, por meio da obediência ao Senhor e de um comportamento humilde, fazer disso o seu estilo de vida. É muito mais saudável. Tem mais um texto que eu queria ler com vocês. Está no livro de Tiago. O livro de Tiago, capítulo 3. Tiago capítulo 3, versículo 13, diz o seguinte: quem dentre vocês é sábio e tem um verdadeiro entendimento, que o demonstre através do seu proceder cotidiano e também por meio de práticas, de atitudes, demonstre isso com a sua humildade, que tem origem na sabedoria. Então, qual é a humildade? Ela tem origem aonde? Ela tem origem na sabedoria, ser sábio. Ser sábio, a Bíblia diz que se você quer sabedoria, peça para Deus. Deus dá e Deus não vai olhar quem é que está pedindo. Né? Deus é tão fantástico porque Ele não vai olhar a nossa raça, Ele não vai olhar a nossa posição na sociedade, posição financeira. Ele vai olhar o nosso coração, Ele vai olhar a nossa motivação, independente de quem você seja. Deus te conhece como ninguém mais te conhece. Porque as pessoas te conhecem por fora, Deus te conhece por dentro. E Ele diz, se você quer sabedoria, então me peça. É só pedir, é só abre a boca e fala. Mas muitas pessoas se escondem por trás de quem sou eu para pedir alguma coisa para Deus.
Eu já errei tanto, eu já pequei tanto, já pisei tanto na bola. E aí, por causa do que já fez, aí já deduz. Por causa do que eu já fiz, eu perdi meu casamento, eu perdi um relacionamento, eu perdi a amizade, eu perdi o emprego. Por causa do que eu fiz, eu fui expulso de escola, fui colocado para fora, perdi o curso da faculdade, perdi a minha bolsa de estudos. Por causa do que eu fiz, eu fui multado, entendeu? E a gente começa a contar nos dedos quantas pessoas já deu um chute na gente por causa daquilo que a gente fez. Olha quantos prejuízos eu já tive. E a gente começa a chegar a uma errada conclusão de que Deus vai nos tratar da mesma forma que todo mundo nos tratou. Se tem um monte de gente que me deixou, então Deus vai me deixar também. Eu levei um chute na bunda de um monte de gente, então Deus vai fazer isso comigo também. E a gente termina transferindo para Deus um comportamento que é meramente humano. E a gente começa a deduzir que quem sou eu para pedir alguma coisa a Deus? Deus não vai nem me ouvir. Deus não vai se dar o trabalho, Ele não sabe nem que eu existo. E a gente vai sendo alimentado por essas mentiras, por esses pensamentos completamente errados, completamente contrários à palavra de Deus, quando a Bíblia é muito clara, que Deus diz, se você me pedir, eu vou te dar. Sabedoria. E a sabedoria, ela tem tantas ramificações, tem tantos benefícios, e um dos muitos benefícios que a sabedoria traz para nós a gente pode sim ser uma pessoa melhor do que a gente já foi até esse exato momento. A gente pode sim saber lidar com inteligência emocional. A gente pode sim saber resolver os piores problemas sem perder a nossa postura, sem a gente precisar se rebaixar ao nível tão sujo, tão mesquinho que tanta gente tem. A gente pode, e a gente pode fazer tudo isso sem ser arrogante. A gente pode fazer tudo isso sem ser prepotente. A gente pode fazer tudo isso sem precisar pisar em ninguém. A gente pode sim fazer tudo isso sem estar com o narizinho empinado. Isso se chama humildade. É o que Jesus sempre foi, é o que Ele é o que Ele sempre será. O maior exemplo de humildade para nós. Eu quero estimular você. Procura mais, procura ler sobre Ele. Procure saber a respeito dEle. Eu acredito que, conhecendo Ele, você vai ver que a sua vida vai passar por uma tremenda revolução. Uma transformação assim que você nem imaginava. Amém? Gente, olha, foi muito bom ter estado com você. Foi bom poder compartilhar esse tempinho para a gente poder conversar. No próximo programa eu vou trazer mais uma característica de Jesus para a gente poder trazer para nós, para o nosso dia a dia, como seria aplicando isso na nossa vida. Eu conto com a sua companhia, espero que você esteja novamente com a gente na próxima semana. Nós vamos dar sequência a essa linha, mas não mais falando sobre humildade, uma outra característica, mas seguindo essa linha. Fica com a gente e eu quero reforçar aí o convite para os homens, né? Algo que eu falei aqui semana passada. Aparece lá na nossa barbearia para a gente bater um papo, né? Se quiser perguntar, esclarecer, tirar alguma dúvida, saber mais a respeito de algum desses assuntos que a gente está conversando aqui, então aproveita e dá um tapa no cabelo aí. O endereço é lá na rua Conselheiro Zotes 157, na mesma rua ali da Pai, onde tem um salão do Sebastião, do Fabinho, ali próximo a Vipal. Aparece lá e a gente conversa. Gente, fica com Deus. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana. Um abraço.